Olha, programas de TV, novelas e séries podem trazer muita informação, mas também podem gerar confusão sobre como funcionam as leis brasileiras. Uma das áreas do direito que mais sofrem com isso é o divórcio. Por isso, hoje nós vamos desvendar alguns mitos e verdades sobre o processo de divórcio com a defensora pública Suelen Aguiar, que está via live hoje conosco aqui. Suelen, boa tarde, seja bem-vinda, muito obrigado pela sua participação conosco, não é? E a Suelen vai trazer uma informação importante, porque você quer saber o seguinte: o divórcio só acontece se o homem e a mulher assinarem esse documento? É isso mesmo? Defensora, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Wilson Júnior. Boa tarde a todos os telespectadores. É uma honra para mim estar representando a Defensoria Pública, né, neste quadro que é tão importante para a educação e direitos da população. E como você já bem introduziu, realmente o divórcio é um dos temas que mais causam dúvida nos assistidos que procuram a Defensoria Pública, justamente porque muitas vezes em novelas, filmes e na ficção é trazida uma realidade que nem sempre encontra consonância com o direito, né? Porque as novelas, os filmes não têm aquele compromisso estrito com a realidade, eles têm essa liberdade, essa licença poética, então muitas vezes trazem as informações distorcidas, e isso faz muitas vezes com que a população tenha dúvidas, gere dúvidas com relação aos direitos. Então, você perguntou agora em relação a assinatura do divórcio, por exemplo. Necessitarem assinar. Isso, eles são obrigados a minuta do divórcio. Isso. E essa é uma das maiores dúvidas que são geradas justamente pela novela, pelos filmes, porque é trazido, né, na ficção sempre a necessidade de que os dois devem assinar. E isso, na ficção, né, envolve, às vezes, uma chantagem, às vezes envolve uma briga ali entre as famílias, mas na realidade é que o direito brasileiro hoje possui duas espécies de divórcio: o divórcio consensual. E caramba, nós acho que perdemos o sinal com a defensora Suelen, né? A gente depende da internet, acabou travando. Vamos tentar ver se a gente consegue restabelecer o contato com a defensora, com a Suelen Aguiar, porque o assunto é tão importante, né? A gente falava sobre a questão da assinatura, né? Muitas pessoas têm dúvidas sobre essa situação, né? Vamos tentar ver se a gente consegue reconectar, tá? A gente tinha feito a pergunta se o homem e a mulher, se só acontece o divórcio se o homem e a mulher assinarem o documento. Ela estava desmistificando, dizendo que a novela faz aquele estilo lírico e tal, enfim, né, fictício. Não era bem assim. Vamos tentar. Nós vamos tentar, né? Vamos tentar ver se a gente consegue reconectar, porque a gente fica dependendo da internet, e às vezes a internet do local acaba não nos ajudando, e aí fez com que a defensora Suelen Aguiar, tá bom? Muito bem, vamos fazer o seguinte, agora nós conseguimos restabelecer o contato com a defensora pública do Estado de Alagoas, Suelen Aguiar. Agora sim, Suelen, a internet nos pregando essas peças, né? Mas vamos tentar, vamos lá. A senhora concluía em relação a se os dois só valia o divórcio, se o homem e a mulher, os dois assinassem, né? E a senhora estava concluindo isso quando o sinal acabou travando. Isso, então, só resumindo, né, no direito hoje, não é necessário que os dois assinem, justamente porque tem duas espécies de divórcio. E no divórcio consensual, há o acordo entre todos eles, mas no divórcio litigioso é possível ingressar com ação, a outra parte vai se defender, e a partir desse momento o juiz vai proferir a sentença, né, com relação à divisão de bens, com relação a alimentos, guarda, visitação dos filhos. E hoje em dia não cabe, né, mais se discute culpa, quem é o culpado pelo fim desse relacionamento. Isso não importa para fins de divisão de bens, para fins de relação à partilha de casa, à imposição de alimentos dos filhos, visitação. O que importa para fim de divórcio, para a decretação do divórcio em si, é a vontade e a necessidade de permanecer ou não neste relacionamento. Então, ainda que um deles não queira, seja por motivos religiosos ou por motivos pessoais, ainda assim o divórcio vai sair. Então, essa questão da novela é um mito e deve ser especificado. Legal, muito bem. É só para ilustrar a novela, né, doutora? Vamos lá, então. Tem pessoas querendo participar desse nosso bate-papo. Vamos ver quem faz a primeira pergunta para a doutora Suelen Aguiar, defensora pública do Estado de Alagoas. Quem faz a pergunta é a Marcela Martins. Doutora Suelen, ela faz uma pergunta seguinte, ela fala: doutora, sou obrigada a retirar o sobrenome do meu ex após o divórcio?
Então, Wilson Júnior, boa tarde, Marcela. Hoje em dia, há inovações nesse sentido, e a parte não é mais obrigada a retirar o sobrenome, seja do marido ou a mulher, porque hoje em dia tanto o homem quanto a mulher podem incluir o sobrenome do marido ou da esposa, não, sendo que não é obrigatória a retirada. Quem decide sobre a retirada é justamente a pessoa que incluiu o nome. E muitas vezes, por questões até práticas, de retirar toda a documentação, de você já ser conhecida há muitos anos com esse nome, a parte não deseja mais retirar este sobrenome, deseja permanecer com o nome de casada. Então, isso hoje em dia é opcional. Tanto pode permanecer com o nome de solteiro, ou voltar a utilizar o nome de solteiro, como permanecer com o nome de casado ou de casada. Perfeito, certo? muito bem, doutora Sueli, muito bem, legal. Vamos lá então para a segunda pergunta de hoje. Quem quer participar desse bate-papo com a gente aqui, vamos ver o telespectador ou a telespectadora que fez a pergunta para a doutora Sueli, foi a Carla de Oliveira. Ela pergunta o seguinte: doutora Sueli, é verdade que tem que esperar 3 meses para reclamar sobre o atraso da pensão? Não, não é verdade. Essa é uma confusão muito comum entre as pessoas que procuram a defensoria. Isto porque existem 2 ritos para a execução de alimentos, o rito da prisão e o rito da penhora. Para que se ingresse com o rito da prisão, ou seja, aquele rito que dá ensejo à prisão por dívida de alimentos em caso de inadimplemento desse alimentante, é preciso que sejam feitas apenas as execuções dos últimos 3 meses. Porém, se passa 1 mês e a parte já não paga esse valor a título de alimentos, já é possível ingressar com a ação. Não é necessário esperar os 3 meses. A partir do 1º mês, é possível ingressar com esse rito da prisão até o prazo máximo de das 3 últimas prestações alimentares. O que não quer dizer que as prestações anteriores a 3 meses não possam ser cobradas. Elas podem sim ser cobradas, mas vai ser pelo rito da penhora. Ou seja, serão buscados os ativos financeiros dessa pessoa, as contas bancárias, eventuais veículos, eventuais bens para fins de penhora, mas não dará ensejo à prisão em caso de inadimplemento. Essa é a diferença substancial. E muitas vezes há realmente a confusão relacionada a esses 3 meses, mas não é necessário esperar os 3 meses, tá certo? Muito bem. Doutora Sueli, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui conosco. Muito importante isso, essas informações didáticas para os nossos telespectadores saberem as informações reais, não é? E não ficarem apenas nas novelas, né? Um abraço. Isso eu agradeço mais uma vez, né, pelo espaço aqui no programa e espero que essa parceria dure muito tempo. Muito obrigada. Se Deus quiser. Estamos juntos, a parceria que é importante. Uma boa tarde, Suelen Aguiar, defensora pública do Estado de Alagoas. Até a próxima. Muito obrigado pela sua disponibilidade de trazer essa informação. Prestação de serviço pura aqui para quem acompanha o nosso fenômeno. Fica alerta na Fala Defensor.